É um privilégio muito grande, primeira vez pregando aqui nessa igreja, e não é fácil, mas Deus, né, a gente busca a Deus e eu tenho certeza que o Senhor vai operar nessa noite, amém? Quantos estão felizes de estar aqui na casa do Senhor? Já houve palavras, sexta-feira, sábado, de grande valor para essa igreja. Uma palavra de incentivo, uma palavra de conquista. Mas o Senhor quer falar algo que eu estou vivendo. Porque pregar, eu acho muito difícil pregar. Por que acontece? O pregar, você tem que pregar a verdade, você tem que viver essa verdade. Eu não consigo pregar uma coisa que eu não vivo. Então, igreja, é um peso muito grande. Não que o louvor não seja grande também, mas a palavra de Deus é algo muito precioso. E com muito temor, eu venho pregar nessa noite, amém? Então eu gostaria que a igreja abrisse suas Bíblias em Gênesis. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Dai-me graça, Senhor. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Amém? É muito fácil, né? Então eu vou ler. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, amém? Então podeis assentar. Então essa palavra que Deus colocou no meu coração, pois esses anos de caminhada, esses anos de vivência, existe 4 pontos que nós temos que como andar lado a lado com Deus. Então existem níveis espirituais que eu quero compartilhar para a igreja, né? Como diz ali, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que é semelhança? Imagem. Semelhança é ser parecido. Então quando Deus criou o homem, Ele criou para que nós fôssemos como Ele, como Deus, quando criou Adão e Eva. Então, dessa forma, todos os atributos, todos os valores, todos os pensamentos, todos os sentimentos que Deus tem, passou para o homem, para ser semelhança e ser a sua imagem. Então isso foi o começo de tudo. Ele tinha relacionamento com o homem, andava todos os dias, e na viração da noite, na viração do dia, Ele falava com o homem. Coisa boa, né, irmãos? Como poderia ser assim conosco, né? Mas, devido ao pecado, devido à transgressão do homem, foi perdida essa semelhança. Foi perdido essa característica. Foi perdida todo o sentimento que Deus colocou ao homem, foi retirado. Todas as atitudes, atributos de Deus foi retirado por causa da queda do homem. Quantos estão me entendendo, amém? Então, devido a isso, o pecado tirou as semelhanças. Fomos totalmente deformados o nosso caráter, os nossos valores, a nossa mentalidade. Então isso é uma introdução que eu quero dizer, que Deus, né, criou o homem, mas conforme o afastamento, conforme o pecado, perdemos essa semelhança que vem de Deus. E dizem as pesquisas que o homem só tem 2% da inteligência, do que o 98% foi retirado após a queda do homem. Então, para ver quanto Deus é poderoso, como o Deus é poderoso. Então, irmãos, mas há uma esperança, irmãos, de novamente voltar ao plano original.
Quantos acreditam que há possibilidades de voltar a esse plano original, esse plano de caráter de Deus, esse plano de ter sentimentos que Deus tem, o olhar de Deus tem. Então, irmãos, mas eu quero passar 4 tópicos que a gente pode conseguir essa estatura de Deus, amém? Essa característica de Deus para nós andarmos com Deus. Como que nós vamos pregar o Evangelho lá fora se a gente não anda com Deus? Como que a gente vai falar de Jesus se a gente não é parecido com Ele? Como que a gente vai ter amor? Às vezes acontece alguma coisinha, a gente já fica brabo, já fica magoado, já fica chateado. Isso não é característica de Deus. Então, mas existe algo, quero que os irmãos prestem bastante atenção. O primeiro ponto, depois eu vou perguntar para cada um, amém? Então, o primeiro ponto é intensidade. Nós temos que ser intensos. O que é intensidade? É ter paixão por aquilo, por qualquer coisa. Não simplesmente para buscar a Deus. Por exemplo, dá algo que eu estou tentando fazer há anos e eu não consigo, né? Eu entro na academia, paro, vou e paro. E não, eu até vou com aquela garra, daqui a pouco já não estou mais. Até o pastor brinca comigo, tudo ali, né? Mas o que é? A gente tem que ser, primeiro, ser intenso. Nós temos que ser dedicado. Então eu gostaria que a igreja abrisse ali em Deuteronômio, capítulo 6 e versículo 5, irmãos. Amém? Então, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Vamos esperar os irmãos acharem. É o 5º livro da Bíblia, do Pentateuco de Moisés. Amém? Acharam, igreja? Amém? Então o que diz na palavra? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. O que é isso, irmãos? Ter uma vida de devoção ao Senhor. Não simplesmente vir aos cultos aqui glorificar o Senhor, mas é uma vida diária com o Senhor. É uma vida, você ter paixão. Até eles falam paixão, não, paixão não é mais. Realmente tem que ter paixão pelo Senhor. O que é paixão? Paixão é aquilo que quando o rapaz está interessado na namorada, uma moça, ele quer fazer de tudo para conquistar. É isso que nós temos que ser, nós temos que ter paixão por Deus, nós temos que ter fome por Deus, e que todos os dias de nossa vida seja prioridade ao Senhor. Todos os dias. Então o primeiro ponto é intensidade, irmãos. Intensidade, sinceridade. É uma vida com devoção. E irmãos, o que é isso? Aquilo que nós contemplamos, nós nos tornamos. Se você passa horas e horas, não estou falando que é errado, mas se você passa horas e horas numa Netflix, se passa horas em outras coisas que não edificam o Senhor, o que você vai se tornar? Você vai se tornar espiritual ou vai se tornar carnal? Hein, irmãos, me respondam, espiritual ou carnal? Então, aquilo que nós contemplamos, nos tornamos. E é verdade, irmãos. Na minha vida, irmãos, eu já passei várias fases da minha vida. E quem me acompanha, minha mãe, já me acompanhou muitas vezes. Eu sempre fui um cara intenso, irmãos. Eu sempre fui um cara intenso. Isso já vem desde a minha infância. A minha mãe ia nos cultos, né, de oração, e eu gostava.
de ir no culto de oração quando era criança. E às vezes adolescente também ia lá, mas fazia coisa errada, engraçado, mas ia no culto de oração, engraçado isso, né? Eu fazia coisa errada, adolescente não tem, né, juízo, assim, muito juízo. Mas eu gostava de orar, mesmo não sendo firme, né? Eu gostava de orar, passei momentos intensos. Mas isso não é o passo principal, irmãos. Não é. Você pode até ser intenso, como várias vezes eu fui. Eu falo assim porque eu poderia estar cada vez melhor. Mas ainda vou chegar lá, irmãos. E essa igreja vai chegar lá. Eu quero que essa igreja preste atenção em cada item que eu falo aqui. Isso tem tudo a ver com o que foi ministrado sexta e sábado. Eu estou falando com ousadia, né? Que os irmãos são bênçãos, né? Mas amém, eu estou aqui para incentivar vocês. E é uma coisa muito prática, irmãos, né? E quantos aqui têm uma vida devocional com Deus? Não precisa nem levantar a mão. Quantos passam horas com o Senhor? Quantos tiram, acorda e já fala com o Senhor, lê a Bíblia, tem uma vida de consagração? Para que a gente venha avançar o reino de Deus, todos nós temos que ter uma vida devocional ao Senhor. Todos os dias nós temos que ter contato com o Senhor. E essa fome, porque quanto mais temos contato com Deus, mais nos tornamos como Ele. Amém? Quanto mais temos contato com Deus, mais se tornamos como Ele. Porque é o fixar dos nossos olhos, é você ter sede por Ele, você ter paixão por Ele. E tem um exemplo de uma pessoa que foi totalmente dedicada ao Senhor. Até seu nome significa esse significado, o nome dele. Está lá em Gênesis. Gostaria que os irmãos abrissem Gênesis 5:24. Amém, igreja? Gênesis 5:24 fala assim, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Olha só, irmãos. Então não tem desculpa. O que eu quero explicar nessa noite? Ele era tão dedicado, Enoque. Ele estava da mesma forma que Adão vivia, Enoque vivia na mesma dimensão, na mesma época. Existia o pecado, Adão escolheu o pecado, Enoque escolheu andar com Deus. Entenderam, irmãos? Então não tem desculpa. Mas o cenário está isso, está aquilo, de andar com Deus, não. E o que significa Enoque? Significa dedicado. Isso que eu falei. Ter intensidade. Ter devoção a Deus. E quantos anos viveu Enoque? É um número profético, irmãos. 365 anos. E o ano tem quanto? 365 dias. Então nós temos que ser dedicados ao Senhor todos os dias, 365 dias. É um número profético, irmãos. 365 dias para ser dedicado ao Senhor. Então, esse ponto é: andar com Deus não é decisão de Deus. Andar com Deus é decisão nossa, irmão. É nós que temos que tomar essa decisão. É nós que temos que ser dedicados e correr. Por que eu estou enfatizando? Para os irmãos não esquecerem, amém? Porque através disso, o que vai acontecer? As coisas desse mundo
já não nos tornamos mais do mundo. Nós nos tornamos propriedade exclusiva do Senhor. Quando a gente anda com Deus, nos tornamos propriedade dEle. E para Enoque, por que Enoque foi tomado? Que para ele o mais importante da vida dele era agradar a Deus. Não é querer ter fama, não é querer ser reconhecido. Você viu na Bíblia? Tem algum feito de Enoque na Bíblia? E por que só tem isso e andou com Deus e Deus o tomou? Porque Ele quer mostrar para nós que o mais importante do que tudo é andar com Deus, é andar com Ele. Então esse é o primeiro ponto, nós temos que avançar, nós temos que cada vez intensificar o nível mais profundo, que quando nós mergulhamos no Senhor, os nossos pensamentos, todas as coisas, Deus vai colocando seus atributos em nosso coração, porque nós estamos tão dedicados a Ele, tão dedicados, que nós tornamos semelhantes a Ele como Ele quer. Então é possível, irmãos, é possível. Quantos acham que é possível, no meio de tanta corrupção, do pecado, da iniquidade? Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que ter intensidade, nós temos que ser dedicados a Deus. Aí os irmãos se enganam. Mas eu faço louvor na igreja. Eu sou dedicado a Deus. Mas isso não é não. O dedicado a Deus é você ter intimidade com Ele lá no teu quarto. É lá onde que ninguém te vê. É lá onde você e Ele tem um papo reto, como foi falado. O papo reto mesmo com Deus. Amém? Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? E agora eu quero ir para um segundo nível. É esse que eu quero ainda conseguir. Porque esse aí é o nível mais importante, que se chama constância, irmãos. Não adianta ser intenso, não adianta ter aquela paixão, não adianta ser, eu sou determinado, mas chega ao longo do tempo, aquilo vai passando, é igual eu, irmãos. Vou dar um exemplo que vocês vão entender o que é isso. Vai dar risada. É igual eu, por exemplo, eu não vou nem dizer quantos anos que eu já me matriculei numa academia, que aí eu vou passar vergonha, né? Mas eu sei que faz uns anos assim, né? Então, agora eu vou, eu vou, não, daí eu passo 1, 2 semanas, agora eu vou puxar tudo aqui, pá. Aí daqui a pouco, aí passam uns dias e já não vai mais, dá aquela preguiça, então a pessoa inconstante. O que acontece? O que adianta ser intenso, mas a pessoa que é constante não tem resultado, irmãos. A pessoa que não tem constância não tem resultado. O que acontece com a constância? Quando a gente tem intensidade, quando a gente tem devocional com Deus, a gente jejua, a gente ora, a gente busca intensamente. Aí acontece a constância. O que acontece? A constância significa que vai quebrar todos os sofismas e crenças que fomos criados. Isso se chama metanoia, irmãos. Mudança de mente, mudança de atitude. O que acontece, irmãos? Eu não vou entrar tão profundo ali, senão vai demorar muito. Eu sou meio detalhista, não quero. Mas o que é? Eu vou tentar falar rapidamente, né? Porque a gente realmente é criado em um sistema corrupto. Aqui cada um tem uma história, cada um tem uma criação, cada um culturalmente vive em algum lugar, cada um sofreu abusos, cada um sofreu rejeições, cada um sofreu muitas coisas. E infelizmente, né, o que acontece?
no tempo, sim, da nossa infância. O inimigo, ele quer colocar coisas na nossa infância. Até nós estávamos conversando ali atrás, aqueles negócios da educação, querendo implantar coisas de imoralidade nas crianças, tudo. O inimigo tá esperneando, quer destruir realmente as famílias, né? Então, infelizmente, às vezes, eu não sei, cada um aqui tem uma história, cada um tem. Eu, graças a Deus, tive pais maravilhosos, que deram uma boa educação, tudo, mas tive problemas, irmãos. Mesmo assim, tive problemas, que ninguém é perfeito, né? Então, às vezes, crenças em nossa mente, o inimigo coloca pensamentos e mentiras em nosso respeito. Irmãos, para mim estar aqui na frente e pregar, irmãos, porque eu consegui derrubar isso, irmãos. Eu consegui derrubar isso. Por quê? Porque sofisma, explicar sofisma. Quando eu era criança, eu sofri bastante bullying na escola, sabe? E o que acontece? Com o bullying, você é o pior cara, aquilo te machuca, a tua identidade, o teu proceder, reflete na sua fase adulta se não for tratado. Então, para mim estar aqui é uma vitória, irmãos. Para mim estar ministrando a palavra aqui é uma vitória. Por incrível que pareça, eu era envergonhado, ainda um pouco, assim, parece que não sou, mas tem algumas coisas. Eu estou lutando porque Deus está me mudando, entendeu? Graças a Deus eu estou buscando a Deus. Eu estou buscando ao Senhor. Estou buscando na palavra. Eu sou uma pessoa que gosto muito de aprender. Eu vou para lá e para cá, vou em seminário na igreja tal, na igreja tal, na igreja tal. Eu estou sempre buscando, eu estou sempre querendo me atualizar. Por quê? Porque um dia eu quero ser constante. Porque um dia eu quero ter uma mente totalmente renovada. E todos nós precisamos, irmãos. Como que nós vamos passar algo para as pessoas, se a gente sofre, ainda tem coisas dentro do nosso coração? Eu acredito que todos aqui, de alguma forma ou outra, já foram rejeitados. Foi até revelado na sexta-feira, aqui, em relação, Deus é tão maravilhoso, irmãos. Deus é tão maravilhoso porque Ele está tratando a raiz dessa igreja. Ele está tratando a raiz, porque não tem como, se não tratar a raiz, não tem como crescer. Como que vai crescer, se não tem como tratar a raiz? Então, irmãos, Deus está nesse negócio, Deus está aqui. Por quê? Porque houve um posicionamento, irmãos. Houve um posicionamento como nunca houve, irmãos. E eu tenho certeza, os sinais de Deus foi aquela sexta-feira, irmãos, no final daquela ministração. Porque todos nós, diz na palavra do Senhor, que nós temos que honrar as autoridades constituídas pelo Senhor. Quando nós honramos a autoridade, o pastor, a liderança, nós estamos honrando a Deus. Nós estamos honrando a Deus. E nós somos recompensados, irmãos. Quantos acreditam nisso? Nós somos recompensados. Não estou querendo puxar sardinha para o pastor, não, mas é bíblico, irmãos. É bíblico mesmo. Honrar as suas autoridades. Você está ali com o pastor, firme. E eu sei que um tempo atrás, com certeza houve murmurações, tantas coisas. Mas o Senhor está tratando essa igreja. Porque eu vejo que o Senhor ama muito essa igreja. E eu tenho certeza, irmãos, que se nós formos intensos, se nós continuarmos buscando a Deus constantemente, Deus vai mudar a nossa mentalidade. Nós avançaremos. Deus dará estratégia para essa igreja. E o reino das trevas não vai prevalecer neste lugar. E isso é as ferramentas do Senhor. Primeiro, intensidade. Segundo, constância. O que é constância? Constância é o amor.
intensidade é a paixão, constância é o amor. Um casamento, para dar certo, começa aquela paixão, e no decorrer dos anos, a única coisa que segura realmente um casamento é o verdadeiro amor. Isso é a mesma coisa representado para a igreja do Senhor. É a constância que você vai demonstrar que você ama o Senhor, que você quer o Senhor. Porque, como diz, como eu queria voltar àquele primeiro amor, que é a paixão, né? Todo mundo fala assim, tem até um hino que fala isso antigo, né? Mas não vamos querer voltar ao primeiro amor. Vamos ser constantes na presença do Senhor. Porque isso é o principal, irmãos. Vai mudar a mente, metanoia. Você já não vai pensar como você pensa. As suas crenças já era. Aí, quando nós somos constantes, como eu quero ser, eu estou pregando para mim mesmo, irmãos. Eu não sou melhor do que ninguém. Aí, o que vai acontecer? O terceiro ponto, irmãos. Nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo. O que é ser guiado pelo Espírito Santo? Quando você já tem uma mente já restaurada, uma mente curada, uma mente liberta, você busca a libertação do Senhor, você já não tem mais o controle da sua vida. Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nós vemos a pessoa que é guiado pelo Espírito. Temos um exemplo. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Ele saiu confiando numa palavra. O Senhor não falou assim, vai em tal lugar, não. Só deu uma ordem. Isso é um exemplo de ser guiado por Deus. Porque a pessoa que é guiado por Deus não questiona Deus. Porque já tem uma mente já formada em Deus. Estão me entendendo, irmãos? E a gente vê também os espias, o exemplo dos espias. Acho que, se eu não me engano, foram 12, né, pastor? 12, né? 12. Eles olharam um cenário, os 12, mas só 2, Josué e Caleb, viram de uma forma diferente. Por quê? Com certeza eles tinham contato com o Senhor, já olharam um cenário. Então, quando a gente é guiado por Deus, quando a gente tem uma mente já renovada por Deus, pode o mundo estar um caos, mas a palavra do Senhor, as promessas do Senhor são eternas, irmãos. Irmãos, eu falo assim, irmãos, eu não me apavoro, irmãos. Eu estava lá no supermercado, e a mulher só reclamou, meu Deus, claro, tá caro mesmo as coisas, né? As coisas estão caras, né? Mas eu confio tanto em Deus, irmãos, porque antigamente eu murmurava, irmãos. Qualquer coisinha eu murmurava. Cara, hoje eu aprendi, depois que eu nunca mais murmurei, eu cada vez mais sou abençoado, irmãos. Quando a gente para de murmurar, eu falo assim, Senhor, tá caro mesmo, mas eu acredito que o Senhor vai me sustentar. Eu acredito nas promessas. Eu acredito que o Senhor está comigo. E o Senhor tem aberto portas, porque eu trabalho sou autônomo, sou professor de música. E chove aluno, eu tenho até que dispensar de tantos alunos, irmãos. Então, tá caro, mas eu dou glória a Deus. Eu dou glória a Deus por tudo, irmãos. Tem pessoa, se chove a pessoa reclama, se faz sol a pessoa reclama. Meu Deus, o que é isso? Você tem que agradar ao Senhor. Só do fato de nós estarmos vivos aqui nessa noite já é um motivo de uma grande vitória nas nossas vidas, irmãos.
Só de nós estarmos aqui já é uma grande vitória. E quantos acreditam que o justo não mendigará o pão? Quantos acreditam que Deus pode fazer milagres aonde não tem, irmãos? Pode abrir portas aonde não tem. Porque isso é confiança, isso é mudança de mente, isso é mudança de atitude, isso é confiar em Deus. Porque quando nós somos constantes, somos guiados por Deus, e tudo que nós fazemos, nós temos convicção, irmãos. Nós temos convicção que nós somos vencedores, porque os filhos de Deus são vencedores. Quantos são filhos de Deus aí? Quantos, não sei se tem alguém aí no meio, mas quantos vão parar de murmurar? Amém? Não sei, eu estou falando isso. Eu estou falando por experiência de vida mesmo. Eu passei uns perrengues aí, irmãos, que só Jesus na causa, né? Meu Deus. O Ricardo sabe lá, o pastor, não vou citar. Mas quando a gente deixa um pouquinho de lado de andar com Deus, nós tomamos decisões erradas, irmãos. Nós tomamos decisão errada, irmãos. Nós damos cabeçada, aí depois vem as consequências. Mas o Senhor é tão misericordioso, irmãos. Quando a gente se arrepende de verdade, quando a gente se humilha diante dEle, quando a gente, diz que se confessar os vossos pecados, Ele é fiel para perdoar os nossos pecados. Nós temos que realmente, irmãos, rasgar o coração. Chegará um tempo, irmãos, que nós temos que nos preparar. A seara está grande aí. Mas para que aquilo que foi pregado sexta-feira e sábado, nós temos que viver isso que está sendo pregado hoje aqui, irmãos. Não estou sendo pretensioso não, mas isso é realidade, irmãos. É a realidade. Para ter um crescimento, temos que ter intensidade, nós temos que ter constância. E através desses dois tópicos, nós iremos ser guiados pelo Espírito Santo. Já não teremos mais controle da nossa vida. Ele controla a nossa vida. E nós somos vencedores, porque tudo que nós deixamos na mão dEle, e Ele vai dar a estratégia certa, vai dar tudo certo. Por quê? Porque a confiança vem nele, no Senhor. Porque nós nos deixamos a ser. Então isso é o plano de Deus. Isso é o plano de Deus. Que nós voltássemos para o jardim, irmãos. Como era antes. Como era o relacionamento de Deus com Adão. É a mesma coisa, esse relacionamento que Deus teve com Adão antes da queda, Ele quer ter conosco, irmãos. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Então, irmãos, esse é o plano de Deus. Ser a imagem e semelhança dEle aqui na terra. Sermos representantes dEle aqui na terra. As pessoas têm que olhar como se nós fôssemos um espelho. As pessoas têm que imitarmos. Paulo não diz, sede imitadores de Cristo, e ele disse, sede meus imitadores. O próprio Paulo disse. É possível, irmãos. E é uma mentira que as pessoas falam, não, você não pode confiar em homem, não. Não pode confiar em homem, não. Nós temos que ser seres confiáveis, irmãos. Porque nós somos seres dos céus, somos filhos de Deus. As pessoas têm que confiar na gente, tem que ver Deus em nós. Tem que ver Deus em nós, tem que ver os atributos de Deus em nós. Tem que ver as nossas atitudes. Meu Deus, eu quero ser parecido, eu quero ser semelhante dEle. Eu quero ser semelhante a esse irmão. Eu quero ir naquela igreja, verdade em Cristo, porque lá tem um povo sarado, porque lá tem um povo que é parecido com Jesus Cristo. Por isso que eu quero. É um novo recomeço, irmãos. Eu acredito em recomeço. O que é recomeço? É começar algo perdido, aquilo que passou. Como diz, o que passou, passou, irmãos.
Agora nós temos uma grande batalha. Eu quero que os irmãos entendam isso, irmãos. Vamos ter uma vida com devoção ao Senhor. Vamos ser intensos com o Senhor. Vamos ser constantes. E aí, irmãos, depois de tudo isso, tem o quarto ponto, que já é automático, irmãos. Porque isso aqui é um raciocínio muito profundo, porque para ter o fruto do Espírito tem que ter tudo esse processo, irmãos. Não tem como ter domínio próprio, não tem como ter amor, não tem como ter temperança, não tem como ter o fruto do Espírito, se não ter uma vida com devoção ao Senhor, se não tiver constância no Senhor, e se não for guiado pelo Espírito Santo. É impossível, irmãos. Não tem como, irmãos. Não tem como ter domínio próprio se você não conhece Ele. Como que nós vamos andar com Deus? Quem anda com Deus, conhece a Deus e se torna semelhante com Deus. Por isso que diz, façamos o homem à imagem e semelhança. E Jesus Cristo é o modelo disso, irmãos. Você sabia que Jesus Cristo, Ele honra mais nós do que Ele mesmo, porque Ele morreu por nós, Ele se entregou por nós. Diz na palavra de Deus que nós devemos honrar, fazer o teu irmão, dar mais honra ao teu irmão do que a si próprio. E Jesus Cristo fez isso. Ele fez isso por nós. Ele deixou do seu reino da glória, desceu aqui na terra, para se fazer homem, se tornar homem como nós. Se entregou, foi humilhado, castigado. E Ele nos honrou. É um ato de honra, um ato de amor. E por que, irmãos, nós, às vezes temos tantas coisas, que a gente passa dificuldade, irmãos? Que realmente, como eu posso falar, por mim mesmo, é você ter constância mesmo. Eu estou repetindo muito porque quero que fique guardado o coração de cada um aqui nessa noite. Vamos, igreja, avançar. Vamos ter uma vida com Deus. Não tem como fazer a obra do Senhor, ganhar o mundo lá fora, se a gente não anda com Deus. É impossível ganhar. Se nós andarmos com Deus, aí as pessoas vão ver realmente diferença em nossas vidas. Quantos acreditam nisso? Quantos querem fazer esse ato profético, irmãos? Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Ô Senhor Jesus, eu venho orar por mim mesmo, venho orar por essa igreja, Senhor. E que cada palavra que eu falei essa noite, Senhor, que cada algo, Senhor amado, que o Senhor colocou no meu coração, que possamos, Senhor, ter uma vida diária contigo, Senhor. Que nós possamos, Senhor amado, sermos constantes, que nós possamos, Senhor amado, que nada venha nos parar, que a gente venha mergulhar, Senhor, no mais profundo rio, Senhor, no mais profundo no Senhor, porque assim, quando nós mergulhamos em Ti, Senhor, nós, Senhor, já não ouvimos mais a voz do nosso eu, não conseguimos mais ouvir, porque estamos mergulhados na Sua graça, mergulhados aonde só encontramos a Ti, lá no fundo desse mar. Vamos mentalizar um mar, igreja. Vamos mentalizar que só está você e Deus, só você e Deus, só você e Deus. Senhor Deus, Senhor, eu quero ter uma vida com devoção, Senhor. Eu quero ter uma vida, Senhor amado, eu quero ser constante, Senhor, porque eu tenho amor, Senhor. Eu quero, Senhor amado, que esse amor venha colocar o meu coração, Senhor,
porque eu quero ser transformado, eu quero ser renovado, Senhor. Eu não quero, Senhor, me conformar com as coisas desse mundo, Senhor. Transforma a minha mente, transforma meu coração, transforma, Senhor, os meus sentimentos, Senhor. Transforma, Senhor, as minhas atitudes, Senhor, porque eu quero ser melhor, Senhor. Eu quero ser melhor, Senhor. Eu quero, Senhor, me tornar semelhante, sua imagem, semelhança a Ti, porque eu quero andar todos os dias contigo, Senhor, porque eu quero ser dedicado, Senhor, a Ti, Senhor, porque eu quero, Senhor amado, ser semelhante, porque esse mundo precisa, o mundo está clamando pelos filhos de Deus, a esperança, Senhor, nós somos, Senhor, propriedades do Senhor, nós temos que realmente, Senhor amado, nós temos que realmente, Senhor, sermos, Pai, dedicados ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Venha ministrar o nosso coração nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus eu quero, amém, igreja? Quero citar um versículo, um último versículo aqui. Gostaria que todos, em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2, para nós encerrarmos. Prepara um hino abençoado. Romanos 12, 2. É isso que nós temos que ser, irmãos. Romanos 12, 2 diz assim: e não sede conformados com esse mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis que seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Amém? Posso perguntar os 4 itens que eu falei hoje para essa igreja, amém? Vamos ver se prestaram atenção. Qual é o primeiro? Segundo, terceiro e quarto é o fruto, amém? Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, amém? É isso que o Senhor colocou no meu coração. Espero que os irmãos venham refletir e que Deus abençoe a todos. Vamos colocar em pé, vamos louvar ao Senhor nessa noite. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Agradeço a Deus porque o Senhor se faz presente nesse lugar. E eu estou disposto, irmãos, junto com vocês, nós nos dedicarmos na obra do Senhor, amém? Vamos fazer isso, irmãos? Quantos querem fazer isso? Levante suas mãos. Quantos se comprometem? Se compromete com o Senhor. Não está fazendo um comprometimento para mim, não. Está fazendo um comprometimento com Deus. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Quero propor com o pastor também, de repente mais tarde, um evento de adoração, de oração, adoração e Deus está colocando isso, fazer atos proféticos, fazer algo. Deus está colocando no meu coração, nem tinha falado com ninguém e Deus me tocou no meu coração. E essa igreja está sendo movida, irmãos. Eu vejo uma diferença muito grande, irmão. Eu vejo os céus abertos neste lugar. Eu vejo pessoas quebrantadas de coração, porque Deus ama aqueles que são quebrantados. Amém? Glória a Deus. Oh Espírito Santo, Deus.